Sabia que a fofoca surgiu assim que os seres humanos desenvolveram a linguagem? Esse é um dos tópicos que respondem o áudio da Mariana Veiga, que mora em Bled, na Eslovênia, e mandou uma perguntinha para o nosso podcast. Oi, Álvaro. Primeiro, queria fazer constar que a gente está fazendo almoço de domingo, maratonando o seu podcast. Segundo, uma pergunta, com base até num sonho que eu tive com você recentemente. Por que é tão bom fazer fofoca? E é tão bom tanto ouvir fofoca como propagar a fofoca? Oi pessoal, tá no ar mais um A5M, o programa que ensina de tudo um pouco. Eu sou o Álvaro Leme e como qualquer jornalista, a fofoca é parte da minha vida. Mari, obrigado pela pergunta. Agora eu acho que você precisa mandar outro áudio me falando que sonho foi esse. Você tá quebrando o mandamento número 1, que é nunca contar fofoca pela metade. Mas por que é tão bom fofocar? Antes de responder, aquele recadinho. Se você gosta de vinho com preço bom, use o meu cupom na Evino. No site ou no app, na hora que você for fechar sua compra, coloca lá o cupom ALVINO, que você pode ganhar até 15% de desconto. E claro, por favor, espalhe esse cupom como se fosse assim a melhor fofoca da vida, tá? Tem muito boleto para pagar. Obrigado. Mas vamos voltar para a fofoca aqui. No livro Sapiens, que eu amo e que vale demais a leitura, o autor, que se chama Yuval Harari, conta que a nossa espécie dominou o mundo graças à capacidade de cooperação. E um dos meios de fazer isso foi por meio da linguagem, que, segundo ele, se desenvolveu como uma espécie de fofoca. Por quê? Porque, por um lado, a linguagem permitia que os humanos se avisassem, tem um leão lá na beira do rio, a gente precisa ficar ligado. Por outro lado, ela ajudava a obter informação que, se hoje já é preciosa, naquela época podia ser caso de vida ou morte. Ele diz no livro, abre aspas, era importante saber quem do seu bando odeia quem está dormindo com quem é honesto, quem é trapaceiro, fecha aspas. Isso foi há uns 70 mil anos, mas até hoje a fofoca tem um papel social. E aqui vale deixar claro que tanto na pergunta da Mari quanto no conteúdo desse episódio, a gente não está falando de invenção de boato, de maledicência, de campanhas de difamação, tá? A gente está falando de coleta de informações sobre um determinado grupo ou entre um determinado grupo. Aliás, as pesquisas sérias sobre fofoca apontam que a esmagadora maioria das fofocas não tem teor negativo, ao contrário do que a gente pensa. Teve um estudo que os cientistas gravaram conversas de 500 pessoas e mais de 75% do papo tinha tom ou positivo ou neutro. Nesse estudo, eles constataram que as pessoas fofocam em média 52 minutos por dia. Quer dizer, das 24 horas de um dia, quase uma delas é dedicada à fofoca. De acordo com uma autora chamada Patricia Meyer Spex, que tem um livro bem conhecido chamado Gossip, a gente continua falando sobre os outros precisamente porque não consegue entendê-los. Ou seja, seria uma maneira de tentar elaborar, de tentar decifrar os outros. Eu li uma reportagem da BBC que diz que no ambiente de trabalho, a fofoca tem a função de ajudar as pessoas a se situarem sobre o que é socialmente aceito ou não. Sobretudo naqueles ambientes em que a informação é muito controlada, surgem as redes informais, que a galera chama carinhosamente de rádio peão, e isso seria também uma forma de defesa, porque descobrir se eu tenho chance de ser promovido ou se o chefe me odeia, me ajuda, por exemplo, a tomar a decisão de procurar outro emprego ou de melhorar ou adequar a minha conduta para não ser mandado embora. E por que é tão bom repassar uma fofoca? Porque isso ajuda na construção da imagem que a gente cultiva, né, da autoimagem que a gente cultiva e da imagem que a gente cultiva para os outros. E a gente consolida aquela imagem de a fulana tá sempre por dentro, a fulana sabe de tudo. Isso também é uma forma de a gente se encaixar socialmente. Falar de fofoca implica necessariamente falar de celebridades. Uma vez eu conversei com a Sônia Abrão, aquela apresentadora que é uma autoridade em fofoca, e ela disse que acha que a fofoca de famosos ela é tão valorizada porque, de certo modo, a gente enxerga os artistas e os famosos como o nosso Olimpo, como os nossos deuses contemporâneos. E que, de alguma maneira, ver que essas
divindades têm defeitos, dores, têm sofrimentos, como qualquer pessoa, faz a gente se sentir melhor em relação a nós mesmos. Faz sentido pra vocês? Pra mim faz super. Quero até combinar isso com outro livro que eu li sobre o tema, de um autor chamado Joseph Epstein. O livro dele, por acaso, também se chama Gossip. E ele conta que no fim do século XVII, começo do XVIII, com a consolidação de uma indústria de livros, jornais, das primeiras revistas, foi aumentando a quantidade de gente alfabetizada. E isso fez surgir uma demanda por notícia, quase sempre sobre as cortes, sobre os políticos, sobre os poderosos em geral, que eram o quê? As celebridades daquela época. Quer dizer, Soninha tinha razão. Pessoal, compartilhem esse episódio com a pessoa mais fofoqueira que vocês conhecem, por favor, pro podcast poder crescer. Eu volto com mais informações quentinhas no próximo episódio. Abraço e até lá.